Muito bem, pessoal, bom dia. Vamos iniciar então o bate-papo de abertura desta quarta-feira, dia 10 de junho de 2015. Fábio Figueiredo, Vlad, como a maior parte aí dos amigos já me conhece, ou deve me conhecer, né? Trago para vocês a movimentação dos principais mercados nessa manhã. Pelo que eu pude conferir aqui, o áudio está ok, vídeo também. Deixa eu só organizar o chat aqui. No ar, deixa eu avisar em texto. Muito bem. Então, começamos com bolsa para cima, dólar para baixo, né? O índice futuro tentando marcar um fundinho no gráfico diário, né, superando a máxima do último pregão. No intraday a gente pode observar o mercado já fechando acima, né, no primeiro candle de 15 minutos acima da máxima de ontem. Isso marca inclusive um pivôzinho de alta nos 60 minutos, que vai acontecendo agora. E como a gente pode observar, a figura aí que o mercado parece querer trabalhar é uma espécie de retângulo, né, com suporte na faixa dos 52.760 e uma resistência lá no patamar dos 54.580. Obviamente que existe resistência intermediária, e a resistência intermediária nada mais nada menos é do que o gap que foi aberto do feriado, né? Então aqui o gap do feriado, dia 3, né? Quarta-feira, sexta-feira abertura do feriado, é exatamente o ponto que o mercado está tocando agora. Rompendo esse patamar, abrirá espaço para o futuro buscar então a máxima das últimas semanas. Tá? Dentro da abordagem que a gente segue, o método Leandro no caso, 3 por primeiro movimento serão aceitos a partir do momento que tivermos um topinho marcado no gráfico de 15 minutos. Isso ainda não aconteceu. No gráfico de 60, metodologia do Dunningham, essa hora, né, marca um Dunningham de alta. A média móvel de 21 já sobe, então já há autorização da média para a montagem de posições dentro dessa filosofia também. Tá? Então, exatamente agora, então, acima da máxima da primeira hora, há um Dunningham de alta no 60 que pode ser operado, acima de 53.670. Primeiro movimento, aguardamos a finalização do mesmo, que está ainda em processo de execução. No dólar, chama a atenção o dólar, uma queda relevante, queda de 1%, queda que inclusive é abaixo do nosso stop programado de fechamento, tá? Esse aqui, os 3.118, é o stop de fechamento da compra do dia 26. Quem conhece a abordagem sabe que existe um filtro, né, de 1% para stop intraday. Afinal de contas, o stop, como vocês já sabem, não é automático. Tá? E esse stop intraday fica então em 3.000 e abaixo de 3.086,5. Tá? É só tocar aquele ponto e estopar dentro da abordagem? Não. É preciso que o mercado fique 2 minutos abaixo do ponto. Tá? Então aqui a gente deixa o alarme, depois tem aquele processo bastante chato, né? Que é ficar monitorando o mercado por 2 minutos para ir lá e apertar o gatilho. Confesso que essa abordagem é bem difícil de ser executada pela pessoa física, entre aspas, normal, né? Mas essa é a abordagem do método Leandro, que é um pouquinho mais sofisticada. Exige um pouco mais de preparo psicológico. Outra commodity que chama atenção pelo movimento negativo é o milho. Tá? Confirma o candle vendedor de ontem. Quem opera pela média móvel de 9 tomou alguns tapinhas aqui de leve, né? Alguns jabs, como o Stormer comentou esse tempo atrás. Média virou para baixo, começou aqui, né? Depois dessa venda maravilhosa, gerou uma compra, venda que foi estopada, depois a venda também foi estopada, aí gerou uma compra e ontem gerou venda de novo. Tá? Do ponto de vista gráfico, o milho parece montar em um triângulo simétrico, onde a perda dessa figura abriria espaço para mais uma perna de baixa. 1, 2, 3, 4, 5. Eu acreditava que essa correção poderia se estender mais, né? Poderia estender mais.
pelo visto, o mercado vai dar sequência a essa movimentação inicial. Percebam que no tempo o mercado fez 38 dias de queda. Já cumprimos a metade, né? Já tivemos a metade disso, que é 19. Exatamente ontem, inclusive. Então ontem o mercado atingiu um ponto de resistência no tempo e já estaria, digamos assim, autorizado a dar sequência à tendência prévia. O boi no gráfico diário vai marcando um topinho, tá? Nada que mude a tendência no diário, que por enquanto é de alta. O boi gerou várias posições nos últimos dias, né? Gerou no diário por média móvel de 9, gerou no semanal também por média móvel de 9, por ponto contínuo, por Dunning de alta. Então o viés do boi é altista e já vários modelos então geraram entrada. Certo? Só um momentinho. Legal. Vamos dar uma olhada nas possíveis táticas de guerrilha. Provavelmente nada ou quase nada, né? Afinal de contas, ontem o mercado deixou um candlezinho xoxo. Não é o pregão que traz consigo barras operáveis dentro da ótica de guerrilha. Mas já que a gente tem o filtro pronto lá no Bolsa Financeira, vamos dar uma olhada. Não custa. Vamos ver se tem alguma coisa. CCRO3. Olha, perceba que CCRO3 é uma barra 2020, a maior das últimas 3. O mercado já tem alguns dias de queda, pelo menos são candles pretos. Mas o mercado está na média, né? Não é o cenário para se buscar a guerrilha. Não é o cenário que a gente mostra no curso, pelo menos. Vamos ver mais alguma coisa. Não. SLED BRML3. Essa barra é de ontem. De ontem. Aqui a gente tem SLED. Também estaria enquadrada, mas não é a mesma coisa, né? Não está longe da média, não é o cenário apropriado. BRML. É a barra de ontem, é a barra de ontem. Ó, esse aqui já é um cenário mais apropriado. Tá? É a maior das últimas 3. A barra de ontem abriu na máxima e fechou na mínima. Tem uma boa distância da média. Tá tocando uma zona de suporte. Então esse aqui é um papel que dá pra gente buscar a guerrilha. Tá? Então, por enquanto é o único. BRML3. O que mais? Basicamente é isso. O único papel que está relativamente interessante para essa abordagem seria BRML. Muito bem, mercado comentado. Vamos dar uma olhadinha nas perguntas do pessoal e várias questões aqui em relação ao dólar, né? O Júnior pede se nós temos uma ilha no dólar. Quem mais te questionou? O Stopper. Então, olha só. Isso aqui não é uma ilha, tá? Não é uma ilha, a não ser que você esteja olhando um gráfico aí de 5 minutos e nem um gráfico de 5 minutos. Tá? A ilha é um movimento lateral, né? Curto, estreito. Né? O que nós tivemos aqui foi uma abertura em gap baixa, o mercado subiu um pouquinho e perdeu a mínima do dia. Não é o cenário apropriado. Tá? Dentro dos 5 minutos, quem opera esse prazo poderia buscar vendas aqui por primeiro movimento, mas que é o gráfico que a gente opera de fato é o 15, né? Dentro do método Leandro. Então aqui nos 15 a gente precisa aguardar a confecção desse primeiro movimento que não foi finalizado ainda, né? Estaria em execução. Tá? Faz tempo que eu não vejo uma ilha. Isso aqui lembra uma ilha. Ó, isso aqui lembra uma ilha, mas também não é exatamente porque ela teve máximas mais altas, né? Quanto mais lateral,
mais cara de ilha tem. Tá, isso, qual é a diferença entre a ilha e o primeiro movimento? Bom, a ilha ela te dá um argumento a mais para buscar a entrada na mera violação. Enquanto o primeiro movimento, teoricamente, você deveria esperar o fechamento do Cannon. Tá? Ó, o índice dando sequência ao primeiro movimento que ainda não está finalizado. Acionou o Dunningham, né? Então o Dunningham está acionado. Quem opera esse modelo tem stop abaixo da mínima da primeira hora. Por acaso é o trade da primeira hora, né? Alvo em 54,114, stop abaixo da mínima do dia. Arrisca 450 pontos. Para buscar 450 pontos. Tá? Foi operando assim que o modelo atingiu esses retornos que estão apresentados aqui nessa aba do site, né? Acompanhamentos dos métodos LS. Deixa eu só postar aqui possível. Aqui. Beleza. Então, aqui eu postei a tabela errada, né? Deixa eu pegar a tabela certinha. Então, aqui já vou organizar ali que está errado a tela, né? Ele pegou aqui do método Leandro, é só eu mudar. Ó, então, a partir daquela abordagem, construiu-se essa curva de capital, que até o momento está com 59% de taxa de acerto, payoff de 1,07. Isso aqui desde janeiro de 2014 a maio de 2015. Tá? Então, vi que agora que eu tenho que arrumar aqui o link, né? Muito bem. O Sérgio pediu a avaliação de Marco Polo e Banco do Brasil. Vamos dar uma olhada então na Pomo 4 e BBAS3. Bom, Marco Polo no diário trabalha numa tendência de baixa, né? Seus zigue-zagues aqui descendentes, bem fáceis de serem vistos. A média confirma os zigue-zagues, aponta para baixo também. O papel toca uma zona de suporte, que é a faixa de 2,70. Tá? Traders mais ousados, que conhecem o modelo do Alan Fowler, o Peg Leg, poderiam pensar em entradas acima da máxima de ontem. Né? Afinal de contas, o mercado perdeu a mínima do último fundo, né? Com até 5 dias aqui de diferença, né? Então essa que seria uma entrada de contra o fluxo, né? Contra a tendência, um pouquinho mais arrojada. Dentro da nossa abordagem mais clássica, não vejo nenhuma entrada mais tranquila. Se o papel perder 2,70, 2,45 é o próximo objetivo. Tá? Marco Polo, que fez um movimento limpo de impulso aqui de 5 movimentos para cima, agora corrige essa perna, né? Foram 46 dias de alta, 16 de correção. Então isso aqui mostra que ainda há mais tempo para esse papel continuar corrigindo no tempo. Em relação a Banco do Brasil, outro papel zigue-zagues baixistas, né? E Tube, ou melhor, tô focando em Banco do Brasil, né? Perdão. Então dentro dessa tendência de baixa, Sérgio, de Banco do Brasil, a gente tem o papel hoje tocando a média móvel de 9. Tá? Se o mercado amanhã perder a mínima de hoje, já teríamos argumento de venda. Tá? Mas resistência mesmo fica lá em 23,70. Então hoje o papel está sugerindo aí algum tipo de retorno à média mais limpo. O setor bancário como um todo acordou feliz hoje, né? Ó, Itaú seria importante que fechasse assim, né? Tá difícil de marcar um fundo Itaú, né? Banco do Brasil, Bradesco, todos os papéis aí passando para cima da máxima do pregão de ontem. Vamos ver como é que está o volume desses papéis. O volume projetado é bom. Então dá para buscar operações de day trade aí. Quem conhece as nossas abordagens, dá para buscar operações no intraday.
O Marco questiona em relação a Brasil Foods BRFS3. Vai até 69? Quais as novas resistências e suportes? Bom, Brasil Foods que rompeu aqui uma zona de resistência dada pela última congestão, né, em 65,90. A gente colocou até que era um papel interessante para avaliar uma entrada. O problema é que tinha uma linha de referência passando naquele ponto e também a máxima do mês de fevereiro, em 67. Tá? Hoje o mercado encontra a zona de 67,75, que é a resistência imediata, tá? E a próxima em 69. Dependendo do jeito que esse mercado fechar, tá? A próxima resistência passaria a 69, porém, para que eu possa afirmar isso com certa segurança, o mercado precisaria ultrapassar a zona de 68. Vamos botar 68 que é o número redondo. Tá? Esse é um papel que vale a pena observar no semanal, né? Se o mercado romper esse triângulo simétrico aqui no semanal, a gente deve ter mais uma onda de impulso aí para cima relevante. É um papel que vale a pena observar. Esse gap de Vale favorece alguma compra? Bom, a Vale no gráfico diário não está com uma tendência difícil de definir, né? Está meio embolada, né? Os zigue-zagues estão para cima, a média está apontada para baixo, o preço passou para cima da média, então não está com uma tendência muito limpa, muito clara. Porém, no intraday o mercado abre em gap de alta, o volume projetado é bom e esse é o típico cenário que a gente gosta para buscar operações de day trade, né? Quando a gente tem volume e gap. O ideal é que no diário também estivesse acontecendo algum evento relevante, seja o mercado rompendo uma resistência forte ou perdendo um suporte forte no caso de uma venda. Tá? Mas eu vejo sim um dia propício para se buscar operações de day trade na Vale. Tá? Por enquanto, ainda é cedo. O Adriano faz uma boa pergunta. Vlad, com relação às commodities e aftermarket, vale a pena acompanhar e operar uma possível entrada que ocorra nesse período ou é melhor deixar de lado? Tenho notado muita inversão no fluxo do after para a abertura do dia seguinte. Eu não sei qual mercado que você acompanha, Adriano. Eu particularmente opero no aftermarket o milho. Tá? O milho ele costuma fazer muitos esses gaps de um dia para o outro aqui. Às vezes no gráfico não aparece o gap, né? Até não sei porque a Canelógica não mostra o gap. Tá? Mas se eu coloco o intraday, a gente consegue ver os gaps acontecendo, né? Então, por exemplo, quem opera pela média móvel de 9 aqui, não saiu ontem no fechamento, teve que sair hoje na abertura, deixou na mesa aí 25 centavos, é 1%. Então, o milho e o boi, eu realmente sugiro, tá, operar no after. Na verdade, não é sugiro, né? Essa é a forma que eu opero. Que operar ou não no after é perfil, né? Ter disponibilidade de tempo para acompanhar aquele horário do pregão. Tá? Eu, particularmente, saí do milho ontem ainda. Tá? Eu saí do milho ontem. Tá? Então, para evitar esse tipo de situação aqui. E óbvio que eu posso me dar mal, né? Tem o contra, né? Às vezes eu fecho o trade no fechamento da barra, né? Que vira a média e no dia seguinte não perde a mínima. E eu já fiz a venda. Então tem esse é o preço que se paga. Tudo tem um preço no mercado. O chefe pediu qual que seria o financeiro do milho. É muito fácil. Muito fácil, chefe. É cotação vezes 450. Então o milho está cotado a R$ 25,00, 25,05 agora. Cada contrato vale vezes 450, né? São 450 sacas. Então cada contrato de milho agora vale R$ 11.272. Certo? Ou seja, para cada real de risco, tá? Cada real de risco você está deixando em jogo R$ 450. Só pegar o prêmio do mercado e multiplicar por 450. Bem simples. Para operar, você precisa de margem de garantia. A margem para swing trade gira em torno de R$ 1.000, R$ 1.200. Para day trade a gente nem fala, né? Porque operar milho no intraday não faz sentido. Se você não quiser ficar calculando isso na mão, tem a nossa
essa parte do site lá que é a nossa central de planilhas. Lá você pode baixar a planilha de mercado futuro, margens e controle de risco, que calcula automaticamente isso, já te mostra os contratos mais líquidos, os horários de vencimento, tá? Os vencimentos dos contratos. Então a planilha é bem útil, não só essa planilha, mas as outras também. Então eu vou mandar o link para ti aqui, para você poder acessar. Obviamente que para acessar essa parte do site você precisa estar logado. Vlad, dá para considerar um calor nesse pullback no dia 15 da venda da Marfrig? Olha, foi feita a venda, né? O papel perdeu o suporte e o stop está 406. Então, quando entramos na posição, a gente já leva em conta esse stop. Tá? Óbvio que é desconfortável ver o mercado indo contra, né? Mas faz parte. Esse aqui é o jogo do mercado, não tem como fugir disso. Não tem como fugir. Tá? Então o trade está aberto, paciência, foi feito só uma posição, stop acima de 406, tem a margem intraday, mais a margem de tempo no intradiário. Tá? Mas que não é um cenário confortável, obviamente que não é. Tá? Muito bem. Então, já que não temos mais perguntas, vamos dar mais uma olhada no índice futuro, que não quer saber de marcar máxima. Não quer saber de marcar máxima do primeiro movimento, segue subindo em linha reta. Enquanto isso não acontecer, a gente não tem trade dentro do método Leandro. O dólar, os 15 minutos, já marcou o fundinho? Ainda não. Muito bem. Como eu já disse, Vale do Rio Doce hoje em forte gap de alta, com volume projetado forte, é um papel que vale a pena observar. Tá? E os bancos dando uma recuperada. Aí o índice do setor financeiro subindo mais de 2%. Tá? Eu fico disponível em texto agora no LS Live. Quem quiser conversar com a gente, não só comigo, com o Stormer, e daqui a pouco a transmissão em vídeo com o Busy, é só acessar o nosso canal específico. Uma boa quarta-feira a todos. Bom pregão.